Vamos para mais uma aula, a aula número 2 de História, alunos do sexto ano. Peguem a visão agora e prestem atenção. Bem, o tema da nossa aula de hoje é as origens da humanidade, seus deslocamentos, seus processos de sedentarização. Ou seja, vamos falar hoje de pré-história. Bem, para se começar a falar sobre as origens do ser humano, né? Um assunto que tem muitas perguntas, muitos questionamentos, mas eu vou tentar passar para vocês da maneira mais simples, para que vocês entendam com mais facilidade, ok? Então, vamos começar definindo o que foi o período antes da escrita. O período antes da escrita, como ficou conhecido, né, chamou-se de pré-história. E a pré-história, para alguns historiadores, eles definem como o período que antecedeu a história da humanidade. Então, essa é a definição mais clássica que podemos encontrar, né? Mas existem outras formas também de a gente poder definir o que foi a pré-história. Foi o período antes da história? Foi tudo o que aconteceu antes da história? Antes da escrita? Então, você está dizendo a mesma coisa sem fugir do assunto, só que de maneira diferente, né? Com palavras diferentes, mas é a mesma coisa, a mesma definição. Então, as origens da humanidade, né? Seus deslocamentos e os processos de sedentarização começam lá com a pré-história. Então, a pré-história, ela teve 3 períodos, certo? Mas antes de eu falar dos períodos, eu quero falar para vocês que a pré-história, esse período aí, o que caracteriza a pré-história é, na verdade, o surgimento do primeiro hominídeo no nosso planeta. Segundo alguns historiadores e pesquisadores, dizem que lá no continente africano, né? O Australopithecus seria esse o nosso primeiro ancestral, primeiro hominídeo que surgiu no planeta. E vai se estendendo esse período até o aparecimento da escrita, por volta de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. Então, esse detalhe que caracteriza esse período pré-história, ou período antes da escrita. Bem, vamos ver agora quais são os 3 grandes períodos da pré-história, né? O primeiro período caracterizado chama-se Paleolítico, que pode ser dividido em superior e inferior, né? Ou período da Pedra Lascada, como também é conhecido. Período da Pedra Lascada. E durante o Paleolítico, pessoal, as características dentro desse período, eu vou tentar falar para vocês de uma forma bem sucinta, bem resumida, bem simples, para que vocês entendam com mais facilidade. Então, vamos lá. Dentro do período do Paleolítico, o homem, ele era nômade. Sabe o que é nômade? Vou definir para vocês. Nômade não tinha moradia fixa. O homem neste período, ele habitava em cavernas, ferozes que existiam naquela época. Nesse período também, o homem, ele saía para caçar, pescar. Na foto que vocês estão vendo aí, vocês podem ver uma cena que eles estão sentados, tem umas pinturas rupestres nas paredes, são as cenas das caças do dia a dia deles, né? E a imagem da direita mostra aí um grupo de africanos, né? Lá do continente africano, onde teria surgido o nosso primeiro hominídeo no planeta. E dentro do período paleolítico, o homem continua, ele vai crescendo, ele vai vivendo da caça,
da pesca, da coleta de raízes. Ele usa a pedra lascada para fazer seus primeiros instrumentos de caça, como uma lança, uma agulha. Eles usavam até o osso de animais para fazer. O homem neste período, ele coleta frutas, raízes também. No final do período, o maior acontecimento, eu diria que, para mim, na minha visão, seria um dos maiores, mas para mim o maior acontecimento que já poderia ter ocorrido, e foi a descoberta do fogo. O homem descobre o fogo, e aí ele começa a utilizar o fogo para fazer por exemplo, a sua comida. Ele começa já a ter a ideia de como assar a caça que ele pegava, que ele caçava, né? O homem, ele vai crescendo, vai progredindo, se desenvolvendo um pouco mais. Quando chega no final do período paleolítico, ele começa a dar suas primeiras palavras. Porque o homem antes, segundo os pesquisadores, afirmam que eles não falavam, eles rosnavam, grunhia que nem um animal. Era como se fosse um animal feroz, só que humano, vivendo o seu instinto selvagem. Então, no final do período, ele começa a ver, a perceber que ele começa a falar palavras, né? São os primeiros sinais. Ele olha para o céu, ele começa a ver, a acreditar nos deuses, ele começa a ver as estrelas mudando de lugar, aquelas bolas de fogo caindo, porque aquela atmosfera que eles viviam naquela época era totalmente diferente da nossa. Certo? Então, no período paleolítico, as características desse período são essas que eu contei para vocês agora. Então, o homem avança um pouco mais, e ele vai para o período neolítico. No período neolítico, o homem, ele deixa aquela vida dele de ser nômade e começa a ter residência fixa. Ele começa a se fixar nos lugares, principalmente às margens dos grandes rios. Por que às margens dos grandes rios? O homem precisava de pescar, o homem precisava de água. Ele começa a passar agora a ser sedentário, ou seja, o homem começa a viver não somente da caça, da pesca, da coletagem de frutas e de raízes, que na verdade o homem faz isso até hoje, até os nossos tempos atuais. Mas o homem agora começa a praticar a agricultura e a criação de animais. Então, eles começam a construir suas casas ou em cima de árvores, próximo aos rios, à beira dos rios, ou em casas sobre estacas de madeira chamadas de palafitas. E aí ele constrói a sua moradia fixa. Não é que ele deixou totalmente de viver em cavernas para se proteger do frio, dos animais ferozes, não. Alguns grupos humanos continuaram vivendo em lugares isolados, diferentes, mas outros não. Outros evoluíram, começaram a evoluir, começaram agora a passar a ser sedentários, não eram mais nômades, começaram a praticar a agricultura, né? A criação de animais, domesticaram animais nesse período aí, como o boi, o cão, o gato. Esses animais se tornaram domésticos, já a partir daí, do Neolítico. O homem neste período também, ele utiliza o barro para fazer a cerâmica, construir seus vasos, suas panelas, seus utensílios domésticos. Então, são características deste período. Quando vai chegando o final do período neolítico, para a virada do período da Idade dos Metais, já existiam civilizações, começaram as primeiras civilizações, grandes civilizações surgirem, com as suas sociedades organizadas. Vou dar um exemplo para vocês. Na antiga Mesopotâmia, uma civilização chamada os Sumérios,
povos altamente criativos, inteligentes, tinham conhecimentos altíssimos sobre matemática, sobre astronomia, astrologia, sobre medicina, paralelo no mesmo tempo que eles, a civilização egípcia, outra grande civilização do mundo antigo, que se desenvolveu naquele período lá. Já começam a surgir essas civilizações, como também a hindu, a chinesa, entre outras civilizações, já no final do Neolítico para a passagem da Idade dos Metais, que é o próximo período que a gente vai ver agora. A Idade dos Metais, ela... Vou colocar aqui um slide para vocês e mostrar aqui a Idade dos Metais para vocês. A Idade dos Metais. A Idade dos Metais. Aí, a Idade dos Metais. Certo. Então, a Idade dos Metais, pessoal, nesse período, observem essa fotografia. Observem bem as imagens que estão aí na tela de vocês. E vocês vão ver que, neste período, o homem, ele continua. Ele vem, ao longo do tempo, desde a sua origem, ele vem caçando, ele vem pescando, ele vem coletando raízes, frutas. O homem cria animais, domestica animais. O homem pratica a agricultura. O homem vai caminhando. O homem vai começando a falar, aprendendo a falar. Suas primeiras palavras, suas primeiras frases. O homem foi crescendo, desenvolvendo. Surgem as primeiras civilizações aí na virada deste período da Idade do Neolítico para o início da Idade dos Metais. Começam a surgir essas sociedades organizadas, sociedades que tinham seus próprios governantes, né? Totalmente organizadas no mundo antigo. Mas voltando a falar da Idade dos Metais, o homem neste período, ele desenvolveu a metalurgia. Ou seja, ele descobre metais como o cobre, o ferro e o bronze e começa a utilizar na fabricação e na confecção dos seus utensílios domésticos, seus utensílios de caça, né? Então ele vai usar o metal, esses metais, para fazer tudo isso, para construir. Ok? Então eu quero fazer agora eu quero voltar, fazer uma revisão, porque pode ser que tenha alguém que está chegando agora, chegando atrasado aí na aula, e vai pegar a visão agora quando eu fizer a revisão novamente, tá certo? Eu vou voltar ao início da minha aula, tá? Vou explicar tudo novamente para vocês, bem detalhado, e a gente vai tirar dúvidas, né? Eu espero que vocês possam interagir também, tá? Quem quiser interagir aí, manda um alô aí para mim, tá? Manda um alô para a equipe técnica aqui também. Estou mandando um alô para vocês aí que estão em casa. Professores que estão me assistindo também aí, os colegas. Um abraço para todos vocês, estou com saudade. Saudade de vocês também, alunos. Então vamos para o nosso Pega a Visão agora. Voltando ao início, né? Eu quero fazer essa revisão. Então vamos lá. As origens da humanidade. Né? Então eu iniciei a aula falando para vocês que o período antes da escrita, ele também é caracterizado e chamado, conhecido como a pré-história. E a principal característica deste período foi o surgimento do primeiro hominídeo no planeta e se estende a mais ou menos 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, quando surgiu a escrita lá na antiga Suméria, a escrita cuneiforme, na antiga Mesopotâmia. A escrita em forma de cunha, onde aqueles povos lá utilizavam uma placa de argila e gravavam seus escritos, seus sinais, naquela placa de argila de barro mole.
né? Até deixar endurecer. No início, a escrita, quando foi criada, ela foi feita para realizar a contabilidade do império, né? Do governo daquelas civilizações, de tudo que eles plantavam, criavam animais, contavam as cabeças de animais que eles tinham, tudo. Então eles utilizaram para fazer tudo isso aí logo no início. Pois bem, voltando ao período do pré-história, a pré-história teve 3 períodos distintos: o paleolítico, o neolítico, né? Paleolítico, idade da pedra lascada; o neolítico, idade da pedra polida; e a idade dos metais. Vamos falar de cada uma detalhadamente, com calma, devagar, para que vocês entendam, ok? Vamos lá. O paleolítico, o homem, ele era nômade, ele não tinha moradia fixa. Quando acabava a caça, a alimentação de um determinado lugar, ele mudava-se para outro. E assim eles viviam a vida deles. Habitavam em cavernas para se protegerem do frio, de animais ferozes daquela época, animais gigantescos que habitaram o nosso planeta, né? Como os terríveis dinossauros, tiranossauros e etc, etc. O homem neste período caça, pesca, coleta raízes, frutas. O homem utiliza a pedra lascada para fazer seus primeiros instrumentos de caça, seu machado, sua lança para caçar. O homem neste período também, ele, no final do período paleolítico, ele começa a falar as primeiras palavras. Porque antes, como afirmam alguns pesquisadores, o homem, ele grunhia, ele rosnava. Ele não falava ainda palavras como nós falamos hoje. Era totalmente diferente. Vivia numa vida animalizada, né? Não existia civilização neste momento. Bem, isso aí são as características principais. Ele, no final do período, ele descobre o fogo. Foi a maior descoberta que o homem já pôde ter feito na história da humanidade. Bem, o que eu falei para vocês agora foi sobre o período paleolítico. Vamos ver agora o período neolítico, né? Ou idade da pedra polida. Veja, o homem evoluiu e quando ele chega no período do neolítico, o homem já está em outro patamar. O homem agora já está falando, ele passa a ser sedentário. O que é sedentário? Ou seja, ele passa a praticar a agricultura e a criação de animais. O homem nesse período aí, ele criava animais, domesticou animais como o gato, o boi, o cão. Então, o homem foi evoluindo, começa a utilizar o barro para fazer a cerâmica, seus potes, seus vasos, né? Seus utensílios domésticos. O homem, ele começa a habitar, ele vai ter uma moradia fixa agora. Ele agora passa a habitar próximo às margens dos rios. Mas alguém poderia perguntar, professor, por que ele procurava sempre as margens dos grandes rios? Bem, é uma questão de lógica, bem simples. Ele precisava da água. Ele precisava da água para quê? Para o seu cultivo. Como ele passou a ser sedentário, a praticar a agricultura e criar animais, ele precisava de água, né? Desviar a água, fazer canais de irrigação para que pudesse irrigar suas plantações. E nesse meio tempo aí, ele começa a construir suas casas ou em cima de árvores, próximo aos rios, vai ter uma residência fixa, ou à beira dos rios, sobre estacas de madeiras, que são as chamadas palafitas, nesse período neolítico. E o homem vai evoluindo, e quando ele vai chegando no final do período neolítico, o homem começam a surgir as primeiras
civilizações. Quando vira para a idade dos metais, começa a surgir as civilizações, né, organizadas, sociedades organizadas. E posso citar para vocês, aqui no final da idade dos metais, civilizações como Mesopotâmica, como eu falei para vocês no início da aula, uma das mais brilhantes civilizações do mundo antigo, sociedade organizada com seus governantes, seus militares, sacerdotes, tinha uma classe dominante, uma classe dominada. Neste período aí, a escrita, lá na antiga Mesopotâmia, numa região chamada Suméria. Os sumérios, pessoal, eram povos bárbaros, mas que tinham altos conhecimentos na matemática, na astronomia, na astrologia. Há quem diga, eu até já li livros falando sobre isso, que neste tempo aí, bem, não é história de carochinha, tá? Não, tá? O que eu vou falar agora. E nem pensem que eu estou ficando maluco, não, mas é uma realidade, tá? Quem quiser depois pesquisa aí para ver e tirar sua dúvida. Vejam só, há quem diga que esses povos da antiguidade, primeiras sociedades organizadas, por terem grande conhecimento na astronomia, na matemática, na física, até na arquitetura, eles tinham conhecimento disso. Há quem diga, alguns pesquisadores, isso não é a teoria da conspiração não, hein? Pega a visão. É o seguinte, que esses povos teriam tido contatos com seres de culturas superiores à nossa. E esses povos teriam instruído esses povos da antiguidade e desenvolveram todo esse conhecimento. Mas isso é uma outra aula, isso é uma outra história. Apenas abordei somente para falar dos sumérios, dos povos da antiga Mesopotâmia, no Egito Antigo. Há quem diga também que os egípcios tinham uma forte ligação nesse período aí. E aqui na América, fazendo um paralelo, nesta mesma época aí, vivendo o final da Idade dos Metais, né? Aqui na América também teve a pré-história. Os primeiros habitantes aqui da América, que nós sabemos, foram os índios, os povos primitivos que viveram, no Brasil mesmo, teve povos que viveram entre 8.000 anos antes de Cristo, 11.000 anos antes de Cristo, né? E teve uma pesquisadora chamada Niele Guidon, que ela afirma que os primeiros habitantes da América teriam chegado aqui aproximadamente, isso é uma teoria que ela tem, e ela pode comprovar. E ela fala que teriam chegado aqui entre 50 a 70 mil anos antes de Cristo, os primeiros habitantes no período aí da pré-história, só que a pré-história é brasileira, e a pré-história aqui na América, né? E esses povos levavam uma forma de vida parecidíssima com os povos lá na antiguidade, os povos lá da pré-história e os povos da antiguidade, como eu estava explicando para vocês. Pois bem, então, eu agora vou olhar ali o exercício, eu gostaria que vocês olhassem a atividade que eu estou colocando para vocês. Vejam, atividade, faltam uns 5, 6 minutos. Bem, então o que eu quero falar para vocês sobre a minha atividade, e aí, página 41 do livro, a partir dessa página 41 do livro aí, e o próprio texto que eu passei aí no quadro ajuda a responder essas atividades. São 8 questões que eu coloquei para vocês, eu vou ler. Vejam, a primeira questão, eu estou pedindo para explique o que significou a pré-história. Eu quero que vocês aí, quando estiverem fazendo aí no caderno de vocês, vocês deem um conceito, dizer o que é a pré-história. Vocês podem, em cima do que tem aí no livro, vocês podem construir o conceito de vocês, tá? Sem fugir do assunto, que é isso que nós, professores de história, gostamos, que o aluno interprete, o aluno não precisa decorar. A história não se faz mais de decoreba.
Decorar é no tempo dos meus bisavós, há 30, 40 anos atrás, 50 anos para trás. Hoje a gente temos que construir o conhecimento. A gente não tem nada que pegar o que está lá já pronto e pensar que está pronto e acabado. Não. A história ela se faz de reflexão, de interpretação. Então, a primeira questão, eu quero que vocês, em casa, podem pedir auxílio, ajuda de alguém, aí, do irmão, do primo, da mãe, do pai, o que seja. Ou você, se você já sabe, faça. Explique o que significou o período da pré-história. É com vocês. Segunda questão, eu pergunto, a que se deve o conhecimento que temos da história antes da escrita? Bem, essa questão aí, segundo alguns arqueólogos, alguns paleontólogos, que são os cientistas, pesquisadores responsáveis em trazer à tona todo esse conhecimento desses povos antigos, desses períodos antigos, dessas civilizações, até hoje, da Idade Contemporânea. Então, lá no texto do livro, vocês podem encontrar também falando sobre isso aí, certo? A terceira questão, eu peço que vocês falem um pouco sobre a origem do ser humano, tá? Aquela questão da pré-história, né? Os primeiros hominídeos, como surgiram, depois vem os períodos, né? Quais foram os períodos que esses homens viveram? São as características. Eu vou pedir mais adiante em algumas questões que tem abaixo. Mas tem aí o que é mito, você vai ver aí no seu livro, esse conjunto de histórias, né, de contos, de fatos, que eles procuram contar dentro do seu tempo, dentro da sua realidade que eles vivem. Vocês vão encontrar todos esses detalhes aí quando forem responder o exercício. A quinta questão, ó, muito fácil, veja só, é mesmo que tirar um pirulito da boca de um velho, olha só. Quais os períodos da pré-história? Se você observar a questão número 6, 7 e 8, os 3 nomes já respondem à questão número 5. Questão número 6, eu peço para que vocês falem um pouco sobre as características do período paleolítico. No quesito número 7, eu peço que vocês falem um pouco também sobre o período do Neolítico, aquelas características, né? As transformações que o homem foi se desenvolvendo, o que ele utilizava, o que ele fazia, como ele vivia naquela época, né? Onde habitava, o que eles domesticaram, o que eles criavam. Então, são essas respostas que eu estou pedindo para que vocês coloquem aí. E o último quesito, fale sobre a idade dos metais, também quesito muito fácil, você vai citar as características desse período, né? Que o homem ele descobre os metais, como o cobre, o bronze, o ferro, ele utiliza para fazer seus utensílios domésticos, suas armas de caça, de pesca. E você vai vendo que no final do período, ele surge lá as primeiras civilizações do mundo antigo, as primeiras sociedades organizadas. Bem, se alguém tiver uma dúvida, manda aí alguma pergunta para a gente e a gente responde, ok? Vocês podem acompanhar a nossa aula aí pelo Facebook, pelo canal SC Seduc, da Secretaria de Educação do município de São Caetano. Se inscrevam no canal, tá? E eu queria dizer para vocês o seguinte, deixar a minha mensagem para vocês, que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprendermos o conhecimento, construirmos o conhecimento, ok? Agradeço a todos a participação de vocês aí que estão me assistindo, tá? E quero deixar um grande abraço para todos e até a próxima aula de História com o professor Vladimir. Um abraço.